Bom, esse dá pra dizer que é um músico com M maiúsculo mesmo, né? É, o, O baterista, então, o Antônio Sanchez é um mexicano. muito. Ele incorpora músicos de vários lugares do mundo na banda dele, né? Uma carreira extremamente diversificada. Se a gente pensar a história da guitarra no jazz, quando surge o jazz, a guitarra é um instrumento meramente de acompanhamento, como foi o baixo por muito tempo, o banjo também, que o banjo hoje já não é muito usado, mas no início era bastante, inclusive no lugar do piano. E a guitarra, por muitos e muitos anos, foi também um instrumento meramente para acompanhar, né, os demais. Teve grandes guitarristas de jazz que não solavam, né, na banda do Count Basie, por exemplo, né. Agora o Pat Metheny, ele nasce já em 1954, então é outro período. O jazz já tinha ficado bastante, né? Já tinha tido o período de Nova Orleans, do Chicago, swing, bebop. O bebop estava começando. Então, quando ele é adolescente, ele começa a tocar guitarra, sendo que ele já tinha uma pequena noção, porque ainda na infância, com 7, 8 anos, ele começou a aprender a tocar trompete, porque ele tem um irmão mais velho, que é o Mike Metheny, que é jornalista de jazz, escreve sobre jazz e também toca flugelhorn e trompete. Aí ele começa a trompete também, aprendendo com o irmão, mas depois, com 13 anos, ele migra para a guitarra. E a influência inicial dele é o Wes Montgomery. Aí ele começa a tocar, meio que imitando o Wes Montgomery, daí depois ele diz, não, isso seria um desrespeito imitar. E ele era um cara muito inventivo, então ele começa a experimentar coisas novas e um prodígio, porque então ele começa a aprender guitarra com 13 anos. Com 18 anos ele já é professor na Universidade de Miami de música. Em seguida, ele se torna professor também assistente no Berklee College of Music em Boston, que é um dos institutos de música contemporânea e de jazz mais importantes do mundo, né? E aí isso no início dos anos 70, em 75 ele grava o primeiro álbum como sideman, o álbum do Paul Blake, que é o pianista, e ali ele toca com um grande amigo dele, que é outro inovador, que é o Jaco Pastorius, que é um dos principais baixistas no baixo elétrico, é o cara que reinventa o baixo elétrico no jazz. Só que o Jaco, ele era autodestrutivo, assim como Charlie Parker, tanto que ele também morre cedo, com vários problemas em relação à droga, mas os dois eram grandes amigos, o Pat Metheny e o Jaco Pastorius, então eles começam a trocar figurinhas e tal, explorar coisas novas na música. O Jaco Pastorius, ele tocava um baixo fretless, que é sem aquelas divisões no braço, né, que ele é um dos precursores nisso, e o Pat Metheny também começa a querer explorar coisas novas, o som do folk e de outras músicas pelo mundo, né? E aí em 75 o Pat Metheny grava o primeiro álbum com o nome dele, como bandleader. Aí ele chama de novo o Jaco Pastorius para tocar com ele. O Jaco grava o grande dele, que é o primeiro assim que chamou a atenção, né, de todo mundo, que se chama Jaco Pastorius, e o Pat Metheny faz parte. E aí eu vou contar rapidinho assim sobre o Jaco, que é interessante, porque o Jaco Pastorius era um músico fantástico também, mas extremamente arrogante e autoconfiante. Quando ele entra para um grupo que é um dos mais influentes do Jazz Fusion, que é o Weather Report, do Wayne Shorter e do Joe Zawinul, ele chega pro pianista, né, o Zawinul, e se apresenta e diz, sabe quem eu sou? E o outro, não sei. Eu sou o melhor baixista do mundo. O outro diz, nem te conheço, né? Mas daí estava saindo o baixista do Weather Report, e aí ele ouve algumas gravações já com o Pastorius e diz, esse cara realmente é bom. E aí ele entra na banda, né, e nossa, e a banda só cresce, né? E aí o Pat Metheny, ele começa a gravar nesse formato de trio, né? Assim como a gente assistiu aqui, só com baixo e bateria.
Aí em 78 ele resolve gravar, ele forma um novo grupo dele, que é o Pat Metheny Group, que é o grupo dele que vai passar por décadas e décadas, passando por diversas influências. E aí ele chama o que vai ser um companheiro a carreira inteira dele, que a gente vê naquele primeiro clipe, que é o pianista, tecladista, que é o Lyle Miles. E aí ele toca com ele a vida inteira, né, até hoje, sendo que agora o Pat Metheny Group está meio que parado, mas eles continuam sendo parceiros, enfim. Nos anos 70, então, nesse início, ainda tinha bastante influência de folk, de jazz crossover e coisas de fusion, principalmente, porque ele foi muito influenciado pelo Weather Report e pelo Jaco Pastorius. Mas depois é interessante que nos anos 80 ele começa a incorporar coisas da música brasileira, né? Então ele começa a ficar mais interessado e ele começa a pesquisar outros tipos de sons também. E aí ele vai então incorporar bateristas e principalmente percussionistas brasileiros, né? O Armando Marçal toca com ele. Como eu tinha mencionado antes, o Naná Vasconcelos também entra para a banda. Ele começa a chamar a gente de vários lugares do mundo. E nesse período, então, ele já ouvia muito Tom Jobim, né? Então ele estava muito influenciado por isso. Ele começa, então, ele grava aquela canção, ele viu no primeiro clipe, que é Last Train Home, né? Que toda a sessão rítmica é bem acompanhada, como se fosse o trem mesmo, né? E é bem interessante aquele disco, que é um dos principais dele, que é o Still Life Talking. E ali, nesse período, é interessante que a aproximação dele com a música brasileira não é simplesmente estilística. Ele vem morar no Brasil porque ele tinha uma namorada e ele vivia com a atriz Sônia Braga, né? Ele morou no Rio de Janeiro com a Sônia Braga e aí depois ele estava sempre viajando para Bahia e para Minas, né? O Last Train Home é inspirado no Trem das 11. Ah, é? O nome da música. É o Trem das 11. Ah, é? Ele adorava ouvir o Trem das 11. Ele ia muito, ele viajava pelo Brasil, assim, então ele foi bastante influenciado pelo Toninho Horta, pelo Milton Nascimento, com quem ele tocou também. Ele adorava o Clube da Esquina, né? Então ele foi colocando todas essas influências na música dele. Aí depois, nos anos 90, tem um novo direcionamento para o Pat Metheny Group. Porque daí ele desfaz boa parte da banda, ele continua só como tecladista. Porque o Pat Metheny Group foi passando por diversas mudanças de formação. Aí, a partir dos anos 90 e nos anos 2000, o grupo assume mais uma característica de sonatas, assim, é mais voltado para a música clássica, mas também é descrito por muitos como uma música futurista, que é mais de ambientação, assim. Então é bem interessante, mas já é diferente, porque na sonoridade dele a gente vai ver, tem influência do blues também, como a gente ouve na terceira faixa desse concerto, mas também tem outras que o baterista está lá mantendo o ritmo, né, que é o característico do jazz, que é o AAB. Aliás, AABA. AABA. E a guitarra dele está fluindo, porque na guitarra era cíclico, né, a maneira como ele compunha. E aí ele, além disso, de ter o Pat Metheny, ele participa de diversos projetos. Ele é um cara que ele não para nunca, né? A carreira dele já está com quase 40 anos agora. Ele praticamente lança um álbum todo ano, seja com o nome dele ou participando em álbuns de outros artistas. O Pat Metheny Group, o último álbum que lançou foi em 2005, então já tem 10 anos. Agora ano passado eu vi um concerto da Unity, velho. Ele está com essa, que é a Pat Metheny Unity Group. É o nome do álbum. Unity Band é o nome do álbum, e o nome do grupo é Unity Group. Mas esse de 2005, que é o The Way Up, que é o último do Pat Metheny Group, é uma faixa só, que é inspirada em música clássica mesmo. Então tem 68 minutos que ocupa todo o CD. Tem uma divisão em 4 partes só para facilitar para as pessoas poderem ouvir, né? Mas é essa só, é como se fosse um concerto só, gravado em estúdio.
E aí ele, depois ele formou esse outro grupo dele com outros músicos. Quem participa é o baterista, que é o Antônio Sanches, e outros. Aí tem músicos de Camarões também. Tinha uma época que estava tocando com ele um trompetista do Vietnã também. Então, quer dizer, ele vai incorporando coisas de vários lugares. Só que em 2010 ele lançou um álbum que talvez seja a coisa usada que ele já fez. Porque ele se chama Orchestrion. Ele se junta um grupo de inventores, e aí ele gostava, quando era criança, de ouvir aqueles pianos que tocam sozinhos, sabe? Né? Que tem um cilindro que toca e o piano toca sozinho, e ele, inspirado naquilo, ele se junta com um grupo de inventores. Então só na guitarra dele, eu não entendo exatamente como que funciona, mas é como se a guitarra fosse também um controle remoto. Enquanto ele toca a guitarra, ele toca todos os outros instrumentos. Então, isso ele usou nesse concerto aí com a banda. Eu vi um concerto ano passado dele, ele usa. O palco é cheio. Esse é outro projeto que é só ele, que é o Orchestrion. Agora foi lançado um DVD recentemente até. Talvez seja esse que tenha visto, que é o Orchestrion Project, que aí é ele sozinho no palco com vários instrumentos, e só na guitarra ele consegue controlar tudo. O que eu vi tinha toda a banda, mas que era só isso aí. Ele tocando todo. Então ele deve ter feito uma demonstração desse projeto, porque eu fico pensando também a capacidade de raciocínio desse homem, né, para conseguir controlar tudo. Ali no show, nesse show? Sim. Esse é interessante. Aquele é um violão elétrico, de 42 cordas, produzido por um canadense, se chama Picasso, mas Picasso com K, não igual o pintor, né? Então é o 42 String Soul Guitar, né? E ali tem quase todos os registros que um piano tem, né? E ele foi pedindo para fazerem outros instrumentos para ele também. Então, nos anos 90 e anos 80, ele tocava uma guitarra sopranino, que é com oitava mais acima. Então, ele toca cítara elétrica também. No Last Train Home é com cítara elétrica, e agora no final também, se vocês repararem o som, né? É bem de música indiana mesmo, né? Então, ele é um cara extremamente inventivo. Ele está com 60 anos agora, então 61 agora. Então não é para duvidar que daqui a ainda 20, 30 anos a gente vai estar ouvindo ele lançando coisas completamente diferentes, sabe, experimentando, porque ele é um experimentador mesmo. É um músico fantástico. Se a gente for acompanhando a carreira dele, assim, vai vendo que a evolução da carreira dele mesmo e as coisas que ele inventa. Essa é uma explanação assim, que eu queria fazer a respeito desse músico. Deixo em aberto para quem quiser também participar, falar mais. Esse show que a gente viu nessa apresentação é de que ano? Esse é de 2003, gravado no Festival de Jazz de Newport. Esse festival ele começou na década de 50 e tem vários concertos muito famosos gravados lá. O mais famoso é o do Duke Ellington. Oi? Acho que já vimos um. De Newport. Que tu mostrou num filme de Eu menciono. Dica, eu acho. Sim. Já, verdade. Como dica, sim. Do Nicholas Payton, até. Acho que é isso. Isso, do trompetista. Foi nesse festival. E ele acontece todo ano. Teve uma época que ele foi para Nova York, depois voltou para Newport, e aí incorporaram outros ritmos de rock, de country music também. Tem o Newport de country. Então, é um festival bem importante que é para High Society. Né? Acontece em Rhode Island. Então, no verão, foi gravado em agosto, esse aqui que a gente assistiu, então é mais ou menos sempre nesse período. Fundo legal, né? Com os barulhos né? passando, fica com inveja. E as pessoas lá de calção de banho, de biquíni, né, assistindo ali, achei ótimo também. Totalmente descontraído. Vou pedir para no verão fazer isso aqui. Esse aqui, o barquinho lá atrás. Então, tá aberto.
podem perguntar. Acho que é o primeiro dessas sessões aí, eu não vim a todas, mas acho que é a primeira que sai fora assim do jazz clássico, né? Acho que a gente assistiu um do Herbie Hancock, né, que era Fusion também, né, então era bem influência de funk, de soul também, de bastante percussão brasileira também, né. Assim, fui eu que sugeri esse tema de hoje, esse artista, e fiquei até preocupado, disse, nossa, vamos estar nós lá hoje. Foi excelente. Não, ele é ótimo. Fiquei até preocupado, certo? O pessoal gosta e vai gostar. Mas legal também ver, porque eu gosto de Pat Metheny faz muito tempo. Mas é bom sempre ouvir a história. O Pablo acrescenta alguma coisa na história que eu não conheço a história dele. Né? Então é sempre interessante a gente ouvir uma versão, uma história melhor sobre a vida do cara. Então, foi legal. Obrigado. Valeu. Muito bom. Eu só achei que você esqueceu o Django Reinhardt. Ah, sim. Não era só acompanhante. Aí é jazz europeu, né, na França, que ele era belga, na verdade, né, mas sim, não, é uma influência importante, claro. Ele com o Grappelli também, né, tocando pois na França. Stephanie Grappelli, eu estava me lembrando disso aqui. Eu vou sugerir Stephanie Grappelli, alguém conhece isso, né? Agora, eu não sei se tem vídeo dele. A gente consegue, de violinista, a gente consegue coisas boas do Jean-Luc Ponty. Esse é muito bom. Aí, esse já é anos 70 em diante, né? Daí já é fusion com violino também. O Jean-Luc Ponty também foi um revolucionário do violino no jazz, né? É muito bom também. Eu tenho um concerto dele com o Aldo Meola e o Stanley Clarke. Eu vi isso em Porto Alegre. Mais uma sugestão. É engraçado que esse concerto deles, do Jean-Luc Ponty, o Aldo Meola e o Stanley Clarke, estava em Porto Alegre, ali no Bourbon, e eu vi esse concerto. Saindo do concerto, eles estavam no hall, conversando com as pessoas e autografando. Eu tenho um autografado dele. É incrível esse. Esse é um que a gente pode passar também. Aí até já tem uma violinista, que aí ela é mais jovem também, que é a Regina Carter, também, de repente dá pra... Passo como dica daí no dia que tiver um violinista. Mas já fica aí, quem quiser ouvir a Regina Carter, é outra violinista também. Que não é um instrumento tão comum no jazz, assim, né? Mas o jazz mistura com tudo, né? Então tem... Mas o violino casa bem. Fica muito bom.